Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 243 e minguando até 1047 dias, 14 de agosto de 2024. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu terminei tendo dito, falando sobre a extrema direita, que representa toda a origem de Deus, e a extrema esquerda, que representa toda a origem do relacionamento social. Quando a gente falamos de extrema, vamos aplicar a palavra extrema sobre a origem, uma coisa original, representando toda a origem de Deus, da origem daquilo que o corpo foi criado no seu paraíso e toda a origem daquilo que o corpo é para o relacionamento social, sendo origem. Vamos entender dessa forma, ok? Vamos prosseguindo com essa leitura, com esse texto, ok? Vamos lá. E sendo a extrema esquerda, ela vai se dividir em mais dois, e sendo atos inconsciente e atos consciente, sendo que o ideal é os grupos das inconsciências vir primeiro, e sendo esta a formação correta de Cristo, pois neste tempo os corpos perecerão por lhe faltar conhecimento, e vem primeiro para mais um motivo, e para que a consciência acerca as que não são conscientes, para servi-lo e instruí-lo dentro do Cristo, e sendo mais específico, reino e reino que não é reino. Por que eu falei que o reino que não é reino? Porque nesse meio tempo é o anticristo. Ela vai para a ideia de movimentar os corpos pela imagem dele, pela aquilo que a consciência dele produz, sendo consciente ou inconsciente. Então cria aquela amplicidade de corpos que usa suas imaginação, muitos têm a criatividade e pode fazer trabalho social com esta criação. Outros, eles já aplicam isso diretamente na sua emoção. Eles querem sonhar, às vezes ele sonha e não entende que o sonho dele está levando prejuízo para o relacionamento social. Então, eles começam a fazer guerra sobre os desejos do sexo, né? O desejo do sexo, ele explica muitos os nossos sonhos, as nossas vontades, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nos satisfaz dentro da sociedade. Existe uma forma que ela vem aplicada numa forma boa, que eu já tenho dito isso no blog anterior, e existe uma forma que ela vem aplicada numa forma má, porque quando ela não trabalha, não faz essa ideia ser produtiva, esse desejo ser produtivo, então ele vai levar o prejuízo para o relacionamento social. E muitas das vezes, quando esse relacionamento social já está em conflito, já está representando essa imagem de cada corpo, eles já vão transferir a sua emoção diretamente para essa imagem.
E eles vão ficar disputando entre eles objeto, entre eles, vai ficar disputando coisa entre eles, né? Alguns pode ser honesto com a disputa, outros pode ser desonesto e levar o prejuízo da mesma forma, ok? Existem várias ideologias, você deve estar acompanhando tudo que está sendo dito para que vocês não venham a ser essa vítima social. Essas O reino que não é reino, ele vai se dividir em duas línguas. Uma para a emoção do corpo, que se aplica à palavra da vida, e outro para o relacionamento social, e que se aplica ao corpo de palavra. Essa emoção, ela, dessa forma aqui, quando a gente coloca ela dentro da ideologia, aqui na direita, a gente aplica ela uma ideologia para ela, ela vai vir negada, de uma forma negada. Quando ela vem de uma forma negada, a pessoa, se ela não tem uma consciência do espírito, do relacionamento social, ela vai ficar sufocada aqui, querendo adquirir coisas, né? E mais aquilo tudo, ela não vai conseguir trabalhar, ela vai ter nervosismo demais, né? Vai ter timidez, vai desenvolver um monte de atos emocional que vai impedir que ela se evolui dentro do relacionamento social, que se evolui, ela vai ficar aqui oprimida, aqui, só olhando os outros fazerem as coisas. Então, e ela não vai conseguir se mover, porque essa ideia emocional dela fica sufocado no corpo, essa emoção do corpo, quando ela não tem uma origem fundamental, que é a palavra da vida, quando nós não temos a consciência dela, ela gera um prejuízo muito grande, ok? Estas duas línguas, elas vão ficar se limitando uma contra a outra e mudando de postura no corpo. Uma hora ela vai representar a sua emoção no corpo e falsificando esta emoção por interesse sobre a matéria que se movimenta para o objeto. Agora sim, nós estamos entrando na ideia da matéria que se movimenta para o objeto. Está aqui o corpo físico e emocional, certo? Mesmo que ele não tenha consciência dessa origem de Deus, que é a palavra da vida, que hoje é um espírito, ela está apenas espírito, porque ela não relaciona o relacionamento social de uma forma correta, e tudo que é falso, ela transforma em espírito. Ou ela é espírito da origem de Deus, ou ela é espírito do relacionamento social. Quando é espírito do relacionamento social, ele vai representar o objeto. Então você vai ter que se movimentar para o objeto, o seu desejo de consumo, certo? Quando você conseguir os seus desejos, você vai ficar vibrante, maravilhado, vai ficar feliz, né? E essa situação, então você movimentou, veio de uma forma honesta, eu adquiri, é meu, veio de uma forma honesta, maravilha, tranquilo. Mas muitas das vezes esse desejo é uma coisa ela pode gerar para você o mal. Quando você movimenta para o objeto de uma forma errada, sem querer trabalhar, sem querer conquistar, ela vai gerar um prejuízo para outro, porque geralmente esse veículo aqui tem um dono já, ou ele pode ser de uma concessionária, ou ele pode ser de um proprietário já que está possuindo ele. E muitas das vezes eles vai formar projeto para adquirir isso a qualquer custo. A qualquer custo não vale, não vale, ok? E outra hora ele vai representar o relacionamento social, e sendo o objeto que se movimenta para a matéria, sendo o ideal do objeto, ele é uma criação dos corpos, e isto sim, incluindo o sacrifício do corpo vivo. Este ideal transforma o mundo em atos criatórios da emoção dos corpos, criando todo objeto que está ao seu redor e sendo o próprio anticristo. Aqui está, né? De uma certa forma,
quando as pessoas estão conscientes, ela se posiciona aqui e ela se movimenta para o seu próprio corpo. Ela se movimenta para o seu próprio corpo. Não vai movimentar para outro, não. Ou seja, eu vou dar esse carro para mim, que é mim mesmo. Eu vou dar esse carro para mim, mas eu estou aqui, ó, olhando para mim apenas como vigia, porque a extrema esquerda, ela vai postar como vigia do seu próprio corpo, da sua própria consciência que está habitada aqui dentro do corpo. Então ela vai fazer uma cobertura para tentar satisfazer esse corpo. Então essa ideia é um objeto que movimenta para a matéria. Mas muitas das vezes o objeto pode estar aqui e aqui pode estar a matéria. Então ele vai fazer desse corpo aqui, vai fazer um objeto e vai movimentar para o objeto. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Objeto se movimentando para o objeto. Mas muitas das vezes esse objeto aqui que está no relacionamento social são corpos vivos, que têm emoção, que têm o trabalho do seu suor, né, que trabalhou, que adquiriu coisas, né? Aí as pessoas vão lá e roubam, matam, sei lá, destrói a vida, a família para possuir aqueles bens, certo? Aí a matéria que se movimenta para o objeto, mas essa matéria que se movimenta para o objeto, ela vem de uma forma inconsciente. Existem várias ideologias, dependendo se ela é consciente ou não, ela vai poder fazer esse movimento aqui, matéria para o objeto, e vai fazer esse movimento aqui, objeto para a matéria, certo? De uma certa forma, ela vai poder representar daqui para lá. Se ela for consciente, ela vai ficar de vigia. E daqui para cá, se ela for matéria que se movimenta para o objeto, se ela for consciente, ela vai entender que isso aqui vai representar o suor do seu trabalho. Mas se ela não for consciente, ela vai representar, ela vai fazer desse carro aqui um corpo físico e emocional e vai tentar alfinetar o dono dele para tentar possuir esse carro. E dentro do relacionamento social, ele, quando se tratando de trabalho, de empresa, de coisas criado no mundo globalizado, ele ganha uma amplicidade espiritual, porque nós todos os corpos, quando nós estamos falando do reino de Deus, nós somos origem e nós somos relacionamento social. Aí no meio dessa ideia que hoje nós estamos dividindo para representar o bem e o mal, ele é um só, Mas nós dividimos para a gente explicar o que aconteceu nesse tempo todo, ok? E quando este objeto se movimenta para a matéria, ele cria uma realidade na forma de invocar as línguas, pois, considerando o sacrifício do corpo vivo, todos os corpos estão desabitados de vossos corpos de origem, e criando matéria que se movimenta para o objeto. Quando os corpos eles estão desabitados, considerando isso, todas as consciências hoje estão desabitados, certo? Eles estão desabitados da sua matéria. As posturas da consciência e da inconsciência, representando a extrema esquerda, estão aqui. Mas muitos não sabem, mas aí eles ficam aqui de uma forma inconscientemente. Aí eles ficam aqui inocentes, olhando aqui para essa coisa toda, todo mundo disputando coisa dentro da sociedade, e ele fica espantado, vê escândalo em tudo, faz crítica, faz bullying pela pessoa, né? Faz um monte de crítica para tentar atrapalhar essas ideias, fazer uma guerra física e emocional. Ah, você está feio. Ah, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Fala diretamente para a pessoa, o físico e emocional, certo? Da pessoa, criando uma expressão emotiva sobre aquilo que ele está vendo do relacionamento social dele. É muita complexidade. São várias formas de você ver isso dentro da sociedade. Aí vocês devem lembrar de algumas aí. Se você estiver acompanhando, você está entendendo tudo que está sendo dito e vocês vai entendendo que dentro da sociedade você vê tudo isso e ainda vê mais coisa que não vai estar sendo dito dentro desse conteúdo que eu estou produzindo. Eu só peço a vocês que acompanhem para que vocês não sejam mais essa vítima social.
O objeto é uma centraliza das nossas próprias emoções e representando cada corpo em específico e podendo ser bom ou ruim de acordo com a sua movimentação e como há muito nega a si mesmo e aceita um objeto no lugar da matéria, recriando ideia de pensamento sobre o objeto que se movimenta para a matéria. O objeto que se movimenta para a matéria, ele é o dono desse carro, certo? Ele é o dono desse carro. Mas aí, as pessoas que estão aqui inconscientemente, ele só vê o carro. Ele não vê o dono, porque isso daqui é que satisfaz ele. Aí, de uma certa forma, ele cria coloca um modo físico emocional, o dono desse carro, ele já faz uma ideia espiritual para ele. Aí tudo aqui fica no espiritual. É como se tudo que fosse à vista fosse satisfatório apenas para satisfazer ele. Então ele começa a criar atos sobre isso, todas esse relacionamento social, incluindo esse trabalhador que trabalhou e adquiriu esse carro, certo? Né? E eles fazem essa ideia, e eles existem várias coisas dentro da sociedade, vocês devem estar entendendo o que está sendo dito, ok? O objeto ele tem o poder de dar a vida para o relacionamento social através de uma consciência que está desativada no corpo, por causa da recriação dos pensamentos dos corpos, que é a matéria que se movimenta para o objeto. Este ideal ele mesmo ganha uma força ativa pela força da união do reino de Cristo e na sua formação correta de conhecer as duas línguas de Cristo, a palavra da vida e corpo de palavra, e sendo dando a consciência para o outro, para que estes corpos sejam glorificados com Cristo em seu reino. Quando a gente for glorificado com Cristo, né? Quando a gente passar toda essa etapa do julgamento final de Deus, a gente vai estar sendo gloriado com Cristo e representando esses dois, né? Essas duas línguas, ele vai representar um só. Porque nós vamos conhecer todas as coisas que Deus formou no Cristo, ok? A força da união, ela mesma gerou o seu próprio conhecimento, e este conhecimento está dividido na fama de um corpo, e de forma que nenhum corpo pode reunir-se sem a fama. E sendo que a fama, ele pode tanto unir os corpos de Cristo e como também dividir, e da mesma forma. Este ideal da fama, ele se aplica na divisão de bens dos corpos, aonde um corpo se sacrifica por todos os corpos e formando uma força negativa dos relacionamentos sociais de todos os corpos e sendo mais específicos, anticristo. Mais específico, anticristo, ok? Específico, anticristo. Esse anticristo, ele cria uma imagem para o relacionamento social. E nele criar uma imagem, essa imagem a gente chamamos ele de objeto, certo? E ela tem várias formas de você trabalhar com essa imagem. De uma forma boa, né? Você cai como morto, você cria uma imagem para esse corpo e você trabalha vigiando esse corpo, fazendo consciência, mas trazendo consciência para todo o ambiente de Cristo, né? É um julgamento, existe pessoas que você está dentro da sociedade, que faz trabalho social, que faz isso muito bem, consciente, né? As pessoas falam de anjo, mas eu particularmente não acredito em anjo. Eu acredito em pessoas com boas consciências, pessoas que têm boa instrução por Deus diretamente, certo?
Vamos fazer uma terceira parte. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito, para que vocês deixem de ser essa vítima social. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.